bem-vindos a este canal. Aqui falaremos de todos os processos de expansão da consciência, especialmente através da mecânica quântica, ok? A minha maior inspiração é o professor Hélio Couto, o qual mudou minha vida através da ressonância harmônica. Hoje, o tema escolhido é arquétipos, ok? Eu vou ler uma passagem do livro do professor Hélio Couto que se chama Ressonância Harmônica, você cria sua própria realidade. Então, ele manda o PDF e a gente imprime e faz esses livrinhos aqui, ó. Faz essa apostila, né, que é melhor de ler. Por que eu escolhi o assunto arquétipo? O assunto arquétipo, ele é complexo, mas ele é fundamental e ele interfere em todos os setores da nossa vida. Por quê? Porque os arquétipos, eles atuam na nossa vida através de símbolos, né, de imagens. E essas imagens interferem direta e indiretamente em toda a nossa vida. Então, o professor Hélio Couto diz aqui, ó, eu vou ler para vocês como está escrito aqui. A explicação do professor Hélio Couto sobre arquétipos. Arquétipos são as ideias primordiais, conforme Platão disse. O que ele quis dizer com isso? São as primeiras energias manifestas ou emanações, o ideal, o modelo, o ser perfeito. Então, o que quer dizer? Que todo arquétipo ele é perfeito naquilo a que se propõe, ok? Por exemplo, o arquétipo do professor é o professor perfeito, ideal, sem falha. O médico perfeito é o médico ideal, sem falha, ok? É a emanação perfeita de tudo. Que tem um fundamento atômico, não importando de que dimensão estamos falando. Que o substrato de tudo que existe é atômico deve ficar claro para se entender como funciona este trabalho. Quando se entende que ondas eletromagnéticas atuam em todas as dimensões, entende-se todo tipo de manifestação ou fenômeno. Os arquétipos estão localizados numa determinada dimensão, existem fisicamente falando. Para facilitar o entendimento, anexo a seguir uma parte do livro Marketing e Arquétipos, que é o livro dele, que eu também tenho. Ele botou a seguinte frase: antes que qualquer coisa possa aparecer no nosso universo, ela deverá ter um projeto arquetípico. Então, tudo que existe no nosso universo tem um projeto arquetípico, ele pré-existe, ou seja, existe antes de nós. São energias vivas, conscientes, que se expressam no nosso mundo pelo efeito, pode ser, tá escrito errado aqui, pode-se conhecer, aqui tá escrito ser, conhecer. Pelo efeito, pode-se conhecer a causa. Deixa eu apagar esse R que eu me confundi porque estava realmente escrito errado. Pelo efeito, pode-se conhecer a causa. São símbolos que determinam o que sentimos quando os vemos, ouvimos ou percebemos. Não importa se de forma consciente ou inconsciente. Ou seja, uma pessoa que nunca ouviu falar sobre arquétipo, ela vai ser tão influenciada quanto uma pessoa que estuda sobre arquétipo. Então, por que a importância de estudarmos sobre arquétipo, se de qualquer forma o arquétipo vai atuar nas nossas vidas? Para que nós não deixemos que arquétipos negativos influenciem nossa vida, ok? Daqui a pouquinho eu explico um pouquinho sobre isso. Logo mais eu explico. Existem inúmeras definições para os arquétipos. Cada uma mostra um aspecto da verdade.
Os arquétipos podem ser formas, sons, gestos, símbolos, comportamento, atitudes, situações, odores, toques, personalidade, etc. Como já disse, a forma mais fácil de entendê-los é pelo resultado que produzem. Por exemplo, fazer testes sobre a química cerebral de uma pessoa e em seguida ela seria estimulada por um arquétipo e em seguida testes seriam refeitos. Com certeza, os testes mostrariam o efeito daquele arquétipo sobre os neurotransmissores. Uma das principais características dos arquétipos é a de induzirem os seres vivos a sentirem emoções de uma forma ou de outra. Antônio Damasio, no seu livro O Erro de Descartes, deixa bem claro que os homens estão programados para reagirem a determinados estímulos, como tamanho, envergadura de asas, tipos de movimentos, sons, etc., que seriam processadas pelo sistema límbico. É o que se chama de emoção primária. Esta é uma forma de falar de arquétipos em termos de neurologia. Toda a gama de emoções pode ser induzida usando-se o arquétipo correto. Seus resultados para os seres humanos poderão ser positivos ou negativos, fortes ou fracos, bons ou maus. Resultados positivos são os efeitos que demonstram crescimento, prosperidade, realização, saúde, alegria, amor. Resultados negativos são depressão, pobreza, doença, suicídio, vícios, morte, miséria, desemprego, separação, etc. É claro que cada pessoa avalia se é positivo ou negativo dependendo de seus interesses, o que não impede que exista objetivamente algo que se possa classificar como positivo ou negativo. Isso poderá ser comprovado verificando-se os resultados no longo prazo. Hoje em dia existem vários recursos técnicos para medirem-se os efeitos dos arquétipos: eletroencefalograma, tomografia por emissão de pósitrons, ressonância magnética funcional e exames laboratoriais. Eu me perdi, eu fui olhar para a câmera e me perdi onde que eu estava lendo. Exames laboratoriais, onde eu estava? Onde é que está isso? Exames laboratoriais para medição de neurotransmissores e hormônios. Com estes exames é possível saber com muita precisão o efeito de um determinado arquétipo provoca no ser humano. Quando uma pessoa vê, ouve ou percebe um arquétipo determinado, de novo, seres humanos erram, né? E eu errei, mas eu vou repetir, tá bom? Quando uma pessoa vê, ouve ou percebe um arquétipo, determinados neurotransmissores e hormônios são produzidos pelo seu organismo, gerando emoções, depois sentimentos e provocando comportamentos. Então as emoções vão gerar em ti sentimentos, esses sentimentos vão gerar os comportamentos. Isto tem uma tremenda implicação, porque a pessoa não tem a menor ideia da influência que está recebendo daquele arquétipo, ainda mais quando a percepção é inconsciente. Evidentemente, a pessoa racionalizará o seu comportamento, criando o pensamento em desculpas ou razões para determinado comportamento. Quando o arquétipo está associado a um determinado produto, inevitavelmente ela associará aquelas emoções e sentimentos com o produto associado. Isso se chama neuroassociação. Toda a percepção ocorrida num determinado momento será armazenada conjuntamente. Quando se vê um arquétipo positivo e um produto junto, nós imediatamente temos uma reação emocional
e associamos essa resposta ao produto que está junto do arquétipo. Um exemplo, deixa eu marcar aqui onde é que eu estava lendo, senão eu vou me perder de novo. Um exemplo é quando as empresas de automóveis colocam uma mulher super top, linda, maravilhosa, perfeita, do lado de um carro. Por quê? Porque a neuroassociação que o homem quando um homem for comprar esse carro, a neuroassociação que ele vai fazer é que ao adquirir aquele carro, ele vai ter condições de adquirir aquela mulher também, ou que ele vai conseguir adquirir aquela mulher de uma certa forma, entendeu? É isso. Por isso que sempre tem uma mulher top na cerveja, junto com a cerveja, né, para vender cerveja, para vender carro, para vender tudo. O que pode não ter nada a ver com ele, mas para o cérebro isso não faz diferença. Por exemplo, a mulher, olha, ele tá falando aqui a mulher seminua num produto, bem o que eu disse, viu, antes de ler. Fará com que a nossa reação fisiológica seja associada ao produto. O que se sente por um homem ou uma mulher nus é gravado no nosso cérebro junto com a marca, símbolo ou imagem do produto. Então aquela sensação que a pessoa teve ao ver aquela imagem, ela vai associar ao produto que está sendo vendido. Por isso vende tanto. Existem muitas formas de criar neuroassociações, porque os anúncios fixam tanto uma determinada personalidade a um produto X? É uma pergunta, né? Todas as qualidades daquela personalidade estão sendo transmitidas para o produto. Aquela personalidade pode estar vivenciando um arquétipo e pode ter um efeito tremendo no consumidor. Por isso vende e por isso pagam tanto pelo artista ou esportista ou personalidade. Isto fará com que na hora de decidir entre um produto e outro, ela tenderá a ficar com o que provoca as emoções que foram ativadas pelo arquétipo, que serão ativadas pela exposição a que já foi condicionada a pessoa. Tá, a leitura eu vou parar por aqui. Na próxima eu vou falar sobre os neurotransmissores, tá bom? Eu pretendo. Tá, então agora eu vou dar minha observação sobre isso, o como ela pode influenciar numa coisa básica da tua vida. Uma coisa básica. Por exemplo, o que as pessoas usam para enfeitar a cozinha? As pessoas comuns, né? Então, isso o professor Hélio Couto fala nas palestras, tá? E foi interessante, porque graças a Deus eu não gosto de enfeite, então eu não fui muito influenciada por esses enfeites negativos. Mas, de qualquer forma, eu eliminei algumas coisas. Algumas poucas coisas que eu tinha. O que acontece? As pessoas costumam utilizar o que? Nos panos de prato, por exemplo, galinha e vaca. São dois arquétipos péssimos, porque na vida humana, tanto a vaca quanto a galinha são o que? Comida, né? As pessoas utilizam esses animais como comida, então eles são considerados escravos. Eles são péssimos arquétipos, eles fazem a pessoa viver sempre uma vida rasteira, uma vida medíocre, ok? Diferentemente do cavalo, da águia. A águia seria o arquétipo superior a todos, né? De máximo poder. Depois o cavalo, o tigre. Esses são arquétipos de poder. Arquétipos que te puxam para cima, que te fazem tomar atitudes. Arquétipos que te fazem tomar atitudes. Enquanto que quando tu tem muita influência da vaca, da galinha, tu vai estar sempre ciscando, rastejando, tu vai estar sempre naquela vida assim, ai meu Deus, eu tô cansada, minha vida não vai pra frente, eu não vou conseguir. Então tu não tem aquele estímulo, aquele ânimo. O que te dá o máximo estímulo? Aqui, ó, tá aqui ela, a águia, sempre comigo. Depois que eu aprendi isso, né? Porque antes eu não sabia. E só que esses arquétipos devem ser utilizados com ressalvas, que o professor Hélio Couto explica nas palestras, tá bom? As palestras gratuitas do canal da página dele.
Quem quiser depois o link do professor Hélio Couto, coloca nos comentários que eu mando pra vocês ali, tá bom? Deixa eu me lembrar. Me perdi. Então, esses arquétipos, eles vão influenciar em toda a tua vida. Então, o professor Hélio Couto disse, se tu vai numa casa de uma pessoa bem-sucedida, um milionário, e observa os enfeites da casa dele. Depois tu vai numa casa bem simples, bem humilde, bem pobre, né? Porque a gente usa a palavra humilde de forma equivocada. Humilde não é pessoa pobre, na verdade. Humilde é a pessoa que tem humildade, né? Que não tem nada a ver com pobreza. Mas a gente costuma, para não falar a palavra pobre, a gente fala humilde, mas tá errado. É pobre mesmo, tá? Pessoas bem pobres. Tu vai na casa delas, a maioria delas tem vaca e galinha na cozinha, como enfeite dos vidros, panos de prato, essas coisas. Elas não têm bons arquétipos dentro da casa delas, tu não consegue ver isso. Isso de um modo geral. O que acontece? Elas permanecem naquela vida, elas não conseguem sair daquilo. Sabe a pessoa que tem a sensação que tá sempre patinando? Anda e volta, anda e volta. São vários fatores, mas a influência do arquétipo, ela é bastante importante para isso. A forma mais aprofundada de tu utilizar cada arquétipo, daí tem o livro do professor Hélio Couto que se chama Marketing e Arquétipos. Deixa eu ver. Onde ele tá? Aqui, ó. Dá pra comprar no site do professor Hélio Couto. Tu joga no Google lá que tu acha lá. Linear B Editora. Marketing e Arquétipos do professor Hélio Couto. Símbolos, poder, persuasão. Tá? Ele explica mais profundamente. Eu tô dando aqui só um resumo pra dar uma força para as pessoas entenderem. Quem tá conhecendo agora esse trabalho, que é maravilhoso, né? Então, no próximo vídeo, eu vou falar sobre as coisas que a gente pode pedir na ressonância, tá bom? Por hoje é só.